Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalauê Calgundá. Esse é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog escrito, que tem texto, www.orumilá-fa.com.br. Esse vídeo, um vídeo simples, né? Tem feito muitos vídeos simples, né? Eu vou falar sobre o tema do... vou fazer dar a minha explicação, né? Vou falar sobre o tema, vou dar a minha explicação sobre o que é evolução espiritual. As pessoas falam muito, né, que você deve estar numa religião para que você tenha uma evolução espiritual. Eu vejo até gente aí, os caras que é sacerdote, não, você vive para alcançar a evolução espiritual, todo mundo fala de evolução espiritual, você tem que estar aqui para ter evolução espiritual, mas o que é isso? Né? Alguém já parou para perguntar para essas pessoas que falam essas frases de efeito, né? Evolução espiritual, você vive para isso? Essas frases de vida. Alguém perguntou para ela, o que é evolução espiritual para você? Para ele, né? O que é evolução espiritual? O que é essa coisa que a gente tem que atingir? Não é não? O que é essa coisa, né? Para quem viu o outro vídeo lá do Karma, que é esse samsara, que a gente está envolvido nessas várias encarnações. Que evolução espiritual é essa que a gente busca? O que é isso? Né? Na verdade, qual é o conceito? O que está envolvido nisso? Então, é sobre isso que eu vou falar aqui e vou dar a minha opinião, né? Baseado em Fá, lembra? Eu não vou ficar aqui inventando uma coisinha, eu vou falar baseado em Fá. Bom, como eu sempre alerto, né, já iniciando o tema, aqui eu represento eu represento a fala de uma religião, né? E eu já repeti isso antes, várias vezes aqui. Qual religião está certa? Ninguém sabe qual religião está certa. Todas falam em nome de Deus, né? Já expliquei para vocês, toda religião representa as palavras de Deus para a gente, representa a orientação de Deus para nós. As religiões são todas legítimas, as religiões legítimas são todas representantes de Deus. Existem, ou seja, o que é uma religião legítima? É uma religião que nasceram da emanação de Deus, na qual Deus se manifesta e traz aquela religião, traz aquelas palavras, na forma de palavras ou versos. Geralmente, a religião está sempre envolvida com versos, né, em todas elas, histórias, metáforas. Seria um papo interessante para outra conversa, né? Então todas são legítimas, religiões legítimas que vieram, né, que não foram inventadas na cabeça de alguém que decidiu, eu acho que essa aqui Deus merece ser cultuada assim, né? Então quando não é isso, é um alerta que eu faço com religiões legítimas, tem muitas religiões legítimas que nasceram da emanação de Deus, todas elas representam para Deus, todas elas parecem muito corretas e parecem muito similares. Eu estou repetindo aqui uma fala que eu sempre faço quando vou abordar um tema desse. Mas elas têm variações. Qual que está certa? Não sei, gente. A gente não sabe. Você tem que apostar numa e acreditar, entendendo o sentido que a religião tem na vida da gente. Por que você deve se ligar a uma religião? Acho que eu já falei esse tema muito aqui e não vou falar agora, tá certo? Mas o tema aqui, então, é isso. Você não sabe. Então, e nessa religião, né? Como é que você traduz isso? Como é que a gente traduz a evolução espiritual? Eu falo isso no sentido que, como sacerdote, a gente tem que ter capacidade de falar a teologia dessa religião. Eu não posso, para explicar eu não posso, como sacerdote dessa religião, ficar recorrendo a budistas, ficar recorrendo a kardecistas, ficar recorrendo a católicos. Eu não posso, posso recorrer a nada disso. Claro que eu também já disse que isso, né, vocês vão lembrar que são todas muito similares. São todas muito similares, eu poderia estar usando elementos desse. Verdade, né? São muito similares, as explicações são parecidas. Mas não cabe, né? Cada religião tem que explicar para você dentro da forma teológica como ela vê aquelas palavras, vê as explicações que Deus nos trouxe. Que vão provocar variações. Se você seguir a religião de fato, aquilo vai influenciar a sua vida positiva em relação a um sentido ou outro, dependendo da religião que você atinge. Então, eu tenho que falar dessa, né? Enrolação aqui, 4 minutos de enrolação para começar, né? Mas tem que fazer essas coisas, né? Bom, então nessa religião, evolução espiritual, como é que a gente entende, né? Como é que a gente interpreta, né? Vamos lá. Religião espiritual, nessa religião, a evolução espiritual se representa por você. Aqui, olha, você aqui no aí, nesta vida, estar atingindo níveis maiores do seu caráter. A evolução espiritual se traduz pelo Iwa Rere, ou Iwa Pele, né? O caráter bom, o caráter ideal. A pessoa evolui espiritualmente em vários renascimentos
quando a cada nova vida que ela entra, ela atinge um posicionamento de caráter de Iwa, no qual faz ela se relacionar com as outras pessoas de uma forma mais ética, mais generosa, com mais gentileza, né? Com mais superioridade de mesquinharias, de sentimentos e de coisas ruins como raiva, como ódio, como inveja, ou seja, a pessoa se liberta disso, né? Então a evolução espiritual não está ligado a coisas etéreas, coisas que estão lá no espaço, na outra vida, no céu. Não, a evolução espiritual é você evoluir como espírito, como pessoa aqui. E isso se reflete nessa religião com isso. O que essa religião diz para você, para a gente? Eu vou explicar onde ela diz isso, né? Para quem quer. Tem curiosidade. Que você deve, cada pessoa deve desenvolver, como já disse, eu acabei de falar, a gentileza, a generosidade, né, para você poder espalhar as bênçãos que você tem. Ela não diz que você deve espalhar, dar dinheiro para os outros, não diz nada disso, deve espalhar suas bênçãos. As bênçãos que você recebe de Deus, aquela sua prosperidade de vida, aquilo que você espalha para que aquelas pessoas também atinjam isso. Deus ama a todo mundo. Então o que ele quer ver? Se ele privilegia uma pessoa, ele quer que aquela pessoa seja generosa e compartilhe aquilo com outros e ajude as outras pessoas também a viverem bem no mundo. Deus nos quer viver bem. E o sentido da vida humana nesse mundo, que diferencia a gente da nossa natureza animal, da natureza humana, é porque nós temos a nossa razão, a nossa ética, a nossa moral, os nossos valores, e nós temos a capacidade de nos compreendermos, de nos tratarmos com outro patamar, né, que os animais não fazem, e temos a capacidade de trazer a beleza ao mundo. Nós trazemos a beleza ao mundo pelo relacionamento, pelas obras que a gente faz. A comunidade animal jamais traz isso, isso nos diferencia deles, né? E onde traz isso? Né? Onde tem essas explicações? Em Hirossum. É em Hirossum que a gente vem com o nosso destino para o Aie, e vem com esta missão de trazermos a beleza e de evoluirmos, de nos transformarmos e conseguirmos levar a nossa vida convivendo entre o bem e o mal, e nos desviando, né? Buscando o bem, nos desviando do mal, levando essa vida. Então essa vida de tribulações, de sobreviver a aos adiogun, às tentações, aos problemas que outras partes da sociedade trazem, é o que está em Hirossum. Hirossum, a pessoa que se integra com a sociedade, que dá para a sociedade, que distribui com a sociedade. E é isso aí. E aí tem um outro Odu também que fala sobre isso, complementa essa minha explicação, que vem no Odu de Iori. É Iori que vem, que é um dos 4 básicos, né, 4 principais, que vem a transformação do nosso caráter. Né? O Iori é o que explica isso, que nós devemos aqui, com a firmeza, com a força, moldarmos e transformarmos o nosso caráter no quê? Na coisa do bem, para que possamos espalhar o bem para todas as pessoas. Então, e qual o sentido disso tudo que Deus espera da gente? Não só, a evolução espiritual é para você atingir o quê? Para você ser uma pessoa melhor, sempre consigo mesmo, né? E, em princípio, você espalhar para as outras pessoas a harmonia social, né? A honra, a utilidade sua com relação à comunidade que você vive. Ou seja, Deus quer que você seja próspero, que você seja tenha sucesso financeiro e junto com isso se acompanha o caráter. Deus quer sempre a pessoa ideal, aquela pessoa que progride, que atinge a honra, que atinge o reconhecimento, que tem sucesso financeiro, e junto com isso é a pessoa que tem o caráter ideal, que traz a honra, que traz o exemplo para todos e que tem a generosidade. É isso que ele espera de nós. Além disso, ele espera, em outros odus tem a explicação de você ser o ideal de Oke, a montanha, né? No qual você está lá, imutável, e não sofre, você não sofre, né? Não se abala com o assédio dos inimigos, das pessoas que não compartilham desses valores com você. Deus diz assim, você não deve ferir as outras pessoas, você não deve atacar as outras pessoas. Você vai conviver com essas pessoas de forma superior, acreditando que Deus lhe protege, mas você tem que fazer com que essas pessoas não lhe atinjam e também que você não atinja e não agrida as pessoas. Não faz parte nessa religião desse objetivo de você tomar lá da cá, de você distribuir essa ira, essa raiva,
por qualquer motivo, né? O que é a montanha imutável, né? Esse conceito de o que ele começa em Icá, onde tem a maldade humana, né? O Icá é sempre o que nos traz a realidade, que mostra para o Balaô que existe a maldade humana moldando, afetando e moldando as pessoas. A gente, né, a gente é moldado na nossa vida. O que Icá fala é isso, é a pessoa que na vida dela ela foi moldada, ela foi modificada, o destino dela, justamente pelo mal humano que o trouxe a ele, e aqui fez uma pessoa arredia, fez uma pessoa sofrida em relação ao resto da sociedade. E aí, né, tem outro que fala sobre essa questão da sua relação com a sociedade, como eu te falei, de Orosum, aquele que explica para nós Babalô que a gente deve procurar dividir com a sociedade, mas o contrário, né, o par de Orosum Guari, é quando ao contrário, quando você faz isso e a sociedade lhe devolve o mal, lhe devolve a inveja, lhe devolve coisa tudo. Então, né, não existe ilusão. O Ifá nos orienta, olha, é isso que você deve procurar, mas tome cuidado, é isso também que você vai receber. E cá é esse mal que recebe e configura a pessoa. Isso é interessante, por quê? Porque a gente somos pessoas, nós somos pessoas, somos humanos e somos afetados por isso. E cá ela fala pra gente para reconhecer as pessoas que foram afetadas e sofreram com aquele tipo de reação, né, da sociedade, das pessoas com ela, e gera uma pessoa com medo, gera uma pessoa que se procura se autoproteger, que se isola, que se afasta, não por ela carregar maldade, mas pela maldade que sofreu e ela precisa se proteger, né? E aí, e junto com isso tem a parte de Ofum, né? Ofum complementa essas explicações com a questão da verdade, você deve procurar a verdade, deve procurar o que é certo, sabe? E lá o que se manifesta de forma completa, né? A figura de Oque surge em Icá, se complementa em Ofum. Bom, e aí o princípio, o que coroa esse entendimento de evolução espiritual que eu estou explicando para vocês aqui, no que nos afeta, vem o Otuá, que eu já falei várias vezes do Otuá, que é um Odu preferido, né? O que eu tenho aqui, que está muito ligado a Icá, né? Apesar de o par de Icá ser o Turopom, por outros motivos, né? Que um dia eu falo. E o par de Otuá ser Ireté, mas Icá, existe um par de Icá com Otuá, porque o Otuá é justamente aquela pessoa que atingiu essa evolução, que vem para essa vida com as bênçãos, com a proteção de Deus, porque ela já foi em outras vidas atingindo patamares. E o Otuá é aquela pessoa que, sim, que os inimigos vão rodear e ela vai passar incúlume por ele, ela vai aprender a conviver com os inimigos em volta dela, sem que ela seja agredida ou seja agredida por eles. Aquela pessoa que tem a ligação com Deus para sentir isso, né? Então, o Otuá, ele representa o fim dessa evolução espiritual. Quando você chega, né, o Otuá representa aquele que já chegou naquele fim. E sim, como cada vida é um livro em branco, você sim deve ser vigiado para que você, né, apesar de, como eu falei, você tem uma evolução do seu caráter, ele vai subindo, mas a cada vida, opções podem te levar a coisas piores, né? Assim como a arrogância, né, de você se achar superior. Então, Otuá, assim como ele até tem lá, Elenini, que vai ter um vídeo sobre isso, sobre Elenini, te vigiando para que você não saia disso, se você seja o real merecedor daquelas bênçãos, né, de Deus. Então, isto é o que essa religião fala sobre evolução espiritual. São explicações muito simples, voltadas para nós mesmos. Nós, nas diversas vidas, atingindo patamares superiores em relação aos nossos valores, a nossa relação com a sociedade, a forma como encaramos os nossos problemas, o nosso próprio, a nossa utilidade, ok? O conjunto todo de Odus que envolve essas explicações, eles estão para você entender, então tem nas relações de Oren, com Ocaran, com Ireté, com Icá, com Ofum e com Otuá. Você tem que ir pensando os pedaços desse entendimento aqui, tudo isso que eu falei para vocês, foi pinçando pedaços de cada um para a gente poder entender esse ciclo todo. É uma coisa que eu sempre já digo e repito para vocês. Se vocês encontram uma valor que pega, vamos falar sobre o Odu tal, já tive esse, cara, ele não entendeu nada, Você não pega um Odu e fica contando, porque o Odu tem vários pedacinhos dessa explicação. Quando você pega um tema, você sai navegando por vários deles,
porque os temas são complexos e cada um deles complementa a explicação do tema com esse sentido. Então, por isso, com essa combinação desse Wari, o Kara, Ireté, Ika, o Fum e o Tuá, é que a gente chega no que é essa evolução espiritual no entendimento dessa religião. Eu não vou encontrar isso em um do... Ah, o Otuá tem. Sim, olha só, o Otuá é o que representa o final disso, é uma grande representação. Mas a formação dessa evolução, como é que ela chega, você só consegue perceber quando você vai buscando a evolução humana, o entendimento do rumo humano nos demais odus que eu expliquei aqui para vocês. Então, essa é a minha explicação simples, né? Singela, do que é você atingir a evolução espiritual, e por isso que você deve buscá-la, porque você deve ser uma pessoa sempre, quando você tem um bom caráter, você será merecedor das bênçãos de Deus. Então suas vidas que vão se seguir serão vidas mais fáceis, você vai ter sempre o socorro de Deus, o merecimento, a ajuda dos seus orixás. Sendo que isso sempre é muito difícil, você vai ter sempre muita oposição, né? Porque uma vida é uma aventura e é um livro em branco, você tem que voltar a escrever de novo aquelas mesmas linhas, com aquele mesmo sentido e demonstrar aquela sua grandeza a cada vida nova. E é assim que você adquire isso. É muito importante entender que o que essa religião traz para você em sentido das vidas, né? da sequência de vidas, da sua evolução no sentido do seu caráter e do julgamento final que você tem ao final de cada uma delas e, como eu falo sempre, né? Da necessidade de você, por sua iniciativa própria, buscar o melhor caminho e se desviar dos desvios e dos atalhos. Isso é importante. É assim que você vai atingir os seus objetivos. Quando você foge dos atalhos, quando você foge dos feitiços, quando você foge das coisas que vão querer fazer você pular coisas, ao invés de você, pela seu caráter, pela sua honra, pela sua integridade, você superá-los, tá certo? Isso, veja, essa religião não está aqui dizendo que você deve sofrer aquelas dificuldades, não, você deve superar aquelas dificuldades, cara, que você superar para ser feliz, porque você gosta, para ajudar as pessoas que estão em volta de vocês, tá certo? Espero ter ajudado um pouco vocês. Abraço a todos.